30 de janeiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 30. O capítulo 30 de Provérbios foi escrito por Agur. Você vê no versículo 1, palavras de Agur. Quem era o Agur? A Bíblia fala que ele era filho de Jaque, mas não existe nenhuma informação sobre quem Jaque seria, e a Bíblia fala que o Agur era um oráculo. Oráculo é uma pessoa que tem muita sabedoria e que é procurada para trazer respostas para as situações difíceis da vida. Então nós sabemos que esse Agur, ele era um sábio, que ele não era do povo de Israel, mas as palavras que ele ensinou foram de tanta sabedoria que os israelitas, quando organizaram o livro de Provérbios, encontraram valor e colocaram aqui juntamente com os escritos do rei Salomão. Salomão, portanto, escreveu os capítulos 1 ao 29, Agur escreveu o capítulo 30, e entrando aqui no capítulo 31, que nós vamos ler amanhã, que é o último capítulo de Provérbios, nós vemos aqui no versículo 1 que o capítulo 31 traz as palavras do rei Lemuel. Então nós sabemos que o livro de Provérbios tem 3 autores. Salomão escreveu do capítulo 1 ao 29, Agur escreveu o capítulo 30 e o rei Lemuel escreveu o capítulo 31. Também sabemos que o rei Lemuel, ele também não era israelita. Então, o livro de Provérbios, ele tem 2 autores que não são israelitas, mas que trouxeram palavras de valor e que por isso foram colocados aqui com o livro de Provérbios. Nós sabemos que toda a Bíblia é inspiração divina, não no sentido de que Deus ditou palavra por palavra para que os seus escritores escrevessem, mas no sentido de que foi o Espírito de Deus que inspirou os autores da Bíblia a registrarem as histórias que eles registraram para que depois fossem reunidos para a formação da Bíblia, para trazer a revelação de Deus para nós. Quando nós lemos a Bíblia na sua totalidade, desde os escritos sobre a criação dos céus e da terra até as profecias e as histórias do povo de Israel, nós percebemos que Deus, ele vai se revelando ao longo da história. Muitas pessoas não entendem como ler a Bíblia. E a Bíblia, ela deve ser lida como uma história que traz uma evolução a respeito da revelação de Deus. Deus, ele vai se revelando por partes ao longo da história, ao longo do tempo. Ele começa no Gênesis, falando sobre a criação dos céus e da terra, depois mostra o ser humano caindo no pecado, que em Gênesis, no capítulo 3, fala sobre o momento em que Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e passam a saber o que é o mal. E nesse momento surge o pecado original. O pecado original é o primeiro pecado, o primeiro momento em que o ser humano passou a ter uma inclinação para o mal. Ele passou a conhecer o mal. Conhecer o mal no sentido de, na vontade, na sua vontade, ter a sua vontade corrompida, distorcida. A partir desse momento em que houve o pecado original, Deus separa um homem chamado Abraão para formar um povo com quem ele tem um relacionamento. Então vem os livros que contam a história da formação desse povo, que é o povo de Israel, e como Deus se relaciona com os israelitas. Todas as histórias que nós lemos nos livros históricos são histórias que vão revelando quem é Deus. E depois vem os livros dos profetas, falando que Deus quer que as pessoas
andem no caminho dele e que ele traria um Salvador. E o Antigo Testamento se encerra trazendo a promessa de que viria um Salvador. E esse Salvador é a pessoa de Jesus. Depois do encerramento do Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento. E o Novo Testamento traz as histórias a respeito de Jesus. Jesus, ele se revela sendo o cumprimento do Antigo Testamento, e a partir de Jesus, Jesus nos traz a revelação do reino de Deus, de que o reino de Deus é um reino que depende de aceitarmos a Ele como nosso Salvador e que Ele veio para morrer por todos nós, para podermos ter vida eterna. E o Novo Testamento tem um último livro que se chama Apocalipse, que também é conhecido como o livro das revelações, que nos fala a respeito do final dos tempos, que nos fala a respeito da vida futura, quando haverá um juízo final. Então a história da Bíblia era uma história que traz a revelação de Deus para os seres humanos. A revelação de um Deus criador dos céus e da terra, que formou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança, perfeitos, totalmente guiados pela sabedoria, incapazes de cometerem erros, porque foram formados à imagem e semelhança de Deus, com absoluta e extrema perfeição, como Deus é, absolutamente perfeito. Mas Deus deu para esses seres humanos, o homem e a mulher, o livre arbítrio, a faculdade de decidirem se permaneceriam absolutamente perfeitos como foram feitos ou se decidiriam conhecer o mal. Como nós já comentamos em Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia conta que eles quiseram experimentar o conhecimento do mal. Mas experimentar o conhecimento do mal tornou o homem e a mulher frágeis, tornou a inclinação do ser humano para um caminho em que ele precisa o tempo todo lutar contra si mesmo para fazer a coisa certa. Por que eu falei desse texto, fiz essa breve introdução sobre a revelação histórica de Deus, que Deus ele vai se revelando ao longo da história e existe um final da história, que está em Apocalipse, que é o julgamento final e que está se concretizando nesse momento. Nesse exato momento, enquanto você escuta esse vídeo, enquanto estou gravando esse vídeo, Deus está no comando de tudo que está ocorrendo na Terra para o encaminhamento do juízo final e do cumprimento do que está escrito na Bíblia. E essa introdução aqui que nós fizemos serve para nos esclarecer. Algumas pessoas leem Provérbios e ficam com uma questão na cabeça. Por que que nós temos tanta inclinação para a mentira, para a bebedice, para a glutonaria? Por que é tão difícil para nós vencermos as nossas vontades, os nossos desejos? Parece que você sabe que você não deve comer tanto açúcar, mas o corpo impele você a comer o açúcar. Parece que você sabe que não é adequado consumir pornografia e não é adequado cobiçar a mulher do próximo, que não é adequado você mentir, mas você deve dizer a verdade, porque é melhor viver com a verdade, podendo andar com a cabeça erguida, sem ter nenhuma preocupação em relação ao que você disse, mas porque o ser humano parece que ele se inclina para a mentira, para o falar mal a respeito do próximo, para olhar o que é do outro, para ser presunçoso, muitas vezes dizendo porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu sou o máximo, porque as pessoas se inclinam para aquela pessoa lá não presta e praticar esses comportamentos. E a explicação é que
A partir do momento em que o ser humano caiu no pecado original, que foi esse pecado que Adão e Eva cometeram no Éden, eles passaram a conhecer o mal. Só que Deus disse para eles: no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. E as palavras de Deus sempre são verdadeiras. De fato, o ser humano morreu. Morreu porque ele foi criado com perfeição. E ele só pensava em perfeição. Tanto que, se você voltar lá em Gênesis, no capítulo 3, quando ocorreu a queda, a Bíblia conta que eles estavam nus no Éden. Mas, logo que eles tomaram conhecimento do mal, eles sentiram vergonha um do outro. E a primeira coisa que fizeram foi pegar algumas folhas para cobrirem a sua nudez. Nós percebemos dessa leitura que o ser humano tinha a pureza, mas logo que passou a conhecer o mal, passou a ver a nudez com malícia. Então, esse erro, vou usar a palavra erro em lugar de pecado, porque pecado significa errar o alvo. Pecado significa errar o objetivo. A palavra pecado significa errar aquilo que vai levar você para um caminho bom. Por isso que nós dizemos que beber é pecado. Uma pessoa que bebe, ela compromete os seus órgãos internos. Ela compromete os rins, compromete o fígado, ela morre mais cedo. Há uma pessoa que come demais, ela também compromete o bom funcionamento do seu organismo. Uma pessoa que se alimenta mal, ela acaba destruindo a sua própria saúde. Então, as coisas que a Bíblia condena e que chama de pecado são condutas que carregam o ser humano para o mal. A cobiça e a lascívia são pecados que geram o descontrole, que impedem a pessoa de construir uma família que seja saudável, uma família onde o homem e a mulher vão cuidar um do outro, vão formar os seus filhos e preparar esses filhos para que possam ser pessoas que colaboram para o crescimento da sociedade. Então, nós vemos que toda a sexualização que tem ocorrido por meio de novelas e de filmes e de divulgação de jovens que fazem danças na internet, que vão despertando interesse sexual, vão formando uma geração que tem dificuldades de manter a sua família. Isso vai destruindo as pessoas, destruindo a formação de pessoas capazes de levar projetos avante. Pessoas crianças, adolescentes que são filhos de pais separados, ficam envolvidos com problemas emocionais, com problemas que atrapalham o desenvolvimento da pessoa. Quando uma pessoa tem uma família estruturada, ela tem 100% da sua atenção para o seu estudo, o que permite que ela consiga avançar muito mais do que uma pessoa que tem problemas com relacionamento com pai, relacionamento com mãe, tem que fazer isso, pegar as suas malas, passar um final de semana na casa do pai, passar outro final de semana na casa da mãe. Todas essas coisas vão trazendo alguns bloqueios na vida das pessoas. E essa introdução aqui é para entendermos o valor de Provérbios. O livro de Provérbios ele vai dizendo o que você deve fazer para que você tenha uma vida feliz, uma vida abençoada. Então, feita essa breve introdução, nós vamos ler aqui Provérbios. Já fica o convite para que você se interesse pela leitura da Bíblia, para que você não leia apenas Provérbios, mas leia também as histórias da Bíblia, para que você colha as palavras que Deus tem preparadas para todos nós. Agora vamos ler
aqui as palavras de Agur, que são na verdade palavra de Deus, que Deus usou Agur para trazer para nós. Versículo 2: na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem. Versículo 3: nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Nesses versículos, o Agur está revelando humildade. Ele era um oráculo, ele era procurado pelas pessoas para trazer respostas para elas, porque ele era reconhecidamente um homem sábio. Mas ele diz: na verdade, eu sou mais bruto do que ninguém, eu sou mais bruto do que todo mundo. Eu não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quando ele fala nem tenho o conhecimento do santo, santo em letra maiúscula, ele está se referindo a Deus. Ele está dizendo: não tem como nós entendermos totalmente a Deus. Nós conhecemos a Deus apenas em parte. Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 13, a respeito do amor. Lá ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu desse o meu corpo para que fosse queimado e desse todos os meus bens para os pobres, se eu não tivesse amor, eu também nada seria. E aí Paulo fala que o amor, ele é paciente, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele não inveja, não se ensoberbece. E no final desse capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo fala assim que agora nós conhecemos em parte, mas depois nós veremos a Deus, que é o amor face a face. Quando Paulo fala que nós conhecemos apenas em parte, Paulo está nos esclarecendo a respeito da nossa incapacidade de conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus apenas em parte. E como nós falamos no começo do vídeo que a Bíblia é uma história da revelação progressiva de Deus, Deus ele vai se revelando ao longo do tempo. Quando você lê o que Deus fez com Abraão, o que Deus fez com Isaac, o que Deus fez com Jacó e o que Deus fez com a nação de Israel, quando você vai lá no Antigo Testamento e lê que Deus separou Abraão, de Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, Jacó teve o seu nome mudado para Israel, ele foi pai de 12 filhos, os seus 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Israel formaram a nação de Israel, e Deus se relaciona com esse povo, usando profetas para conversar com eles, dando ordens para que eles façam as coisas que Deus quer que eles façam. Nós vamos percebendo um Deus de amor. Mas Deus, ele vai se revelando aos poucos, ao longo da história. Nessa revelação ao longo da história, Deus ainda está se revelando para mim e para você. Nós vamos vivendo a nossa vida mortal, limitada nessa terra, aprendendo diariamente como Deus age em relação à nossa vida. E o próprio Agur, ele fala aqui que ele era o mais bruto de todos, porque ele diz: não tem como eu conhecer tudo. Uma pedra bruta é uma pedra que está sendo trabalhada. Então, Agur, ele fala: eu sou mais bruto do que todo mundo. Em outras palavras, eu ainda estou sendo moldado, eu ainda estou sendo lapidado, eu ainda estou recebendo o tratamento de Deus. E quando ele fala, eu não tenho o entendimento do homem, aqui no versículo 2, na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, eu não tenho o entendimento do homem. Ele está dizendo, não tem como eu conhecer tudo a respeito do ser humano. Não tenho entendimento do homem. E no versículo 3, eu nem aprendi a sabedoria e eu nem tenho o conhecimento do santo. Ele está dizendo que ele não tem como conhecer a plenitude de Deus. Eu não tenho o conhecimento do santo. Não é que Agur não soubesse nada a respeito de Deus. Mas quando ele percebe que Deus é tão grande, é tão maravilhoso e todos os dias mostra coisas novas,
ele se vê como alguém que não tem como conhecer tudo a respeito do santo. Nós não temos como saber tudo a respeito de Deus. Deus ele vai se revelando aos poucos para nós. E existem coisas que Deus quer falar comigo, que Deus quer falar com você, que você não entende nesse momento. É por isso que existem tantas daquelas situações em que você conversa com uma pessoa da igreja, um irmão, uma irmã, e a pessoa fala assim: eu estava tão bem naquele trabalho e do nada a pessoa me demitiu. E eu fiquei sem entender por que que isso aconteceu. Passa um tempo depois e a pessoa fala: agora eu entendi por que que Deus permitiu que isso acontecesse. Porque Ele queria que acontecesse isso e isso e isso. E agora eu estou muito melhor do que quando eu estava lá. Essas coisas acontecem em nossa vida porque Deus, Ele tem toda a sabedoria. Então aqui no versículo 3, o Agur está falando: eu, apesar dele ser um oráculo, eu não aprendi a sabedoria, eu não tenho conhecimento do santo. Agora no versículo 4, ele continua: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? E quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Nesse versículo 4, nós vemos que o Agur, ele teve uma previsão a respeito de Jesus. Não se falava a respeito de Jesus aqui na época do Antigo Testamento. Falava-se que de Deus viria um Salvador. Então, ele aqui faz uma pergunta: quem subiu ao céu e desceu? Hoje nós temos uma resposta: Jesus. Ele desceu dos céus e ele subiu aos céus. Jesus encerrou os ventos nos seus punhos. Quando você vai lá em Mateus, no capítulo 8, a Bíblia fala que Jesus estava no barco, os discípulos estavam com ele, Jesus estava dormindo, de repente veio um vento muito forte que bateu sobre o barco e as águas começaram a ficar agitadas, os discípulos ficaram desesperados, eles chamaram Jesus e Jesus disse: aquieta-te, vento, e acalma-te, mar. Existe uma outra passagem nos evangelhos em que Jesus caminhou por sobre as águas. Então Jesus é aquele que subiu e desceu do céu. Jesus é aquele que domina sobre os ventos. Em Mateus capítulo 8, quando Jesus disse assim: aquieta-te, vento, e o vento se acalmou, a Bíblia fala que as pessoas que estavam ali disseram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Então, aquele momento foi um momento em que Jesus revelou a sua divindade, revelou o seu poder sobrenatural, revelou que ele tem domínio sobre o vento e sobre as águas. Então aqui, quando lemos o versículo 4, Agur está fazendo essa pergunta: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? As extremidades da terra são o norte, o sul, o leste e o oeste. A Bíblia fala em João, no capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse versículo 1 de João está se referindo a Jesus. Ele fala que Jesus é o Verbo. Por que que João descreveu Jesus como o Verbo? Porque quando você abre o livro de Gênesis, no capítulo 1, que é o primeiro livro da Bíblia, lá está escrito a respeito da criação dos céus e da terra, e lá está escrito que Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus foi criando todas as coisas dando ordens usando o verbo, que haja luz. Deus usou o verbo, que surja a luz, e a luz apareceu. João, de maneira intencional, quando escreve o seu evangelho, ele começa dizendo: no princípio era o verbo, como que dizendo: no princípio o verbo era Jesus.
E esse Jesus estava com Deus, e ele era Deus. E foi por meio de Jesus que tudo que foi criado foi criado. Então, por que nós estamos falando isso? Para responder aqui essa pergunta: quem estabeleceu todas as extremidades da terra? O norte, o sul, o leste e o oeste. Se Jesus é o Verbo de Deus, e quando Deus falava, haja luz, e a luz aparecia, e Jesus é o Verbo, então foi ele que estava junto com Deus que estabeleceu as extremidades da terra. Foi ele que, juntamente com o Pai, formou a terra, a porção seca que surgiu no meio dos mares no terceiro dia da criação. Aí ele pergunta aqui o Agur: qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? O nome do santo é Deus Pai e o nome do seu filho é Jesus. Hoje, com o Novo Testamento, nós temos as respostas para essas perguntas que o Agur fez. Mas Agur mostra que ele tem sabedoria no sentido de que as pessoas do tempo dele nem poderiam pensar em fazer essas perguntas. Mas Agur, ele teve o entendimento de que Deus Pai tinha um filho, um Salvador, para enviar para a terra. Na verdade, existia a promessa de que o Messias, o Salvador, viria. E com base nessa promessa de que Deus enviaria o Salvador, Agur percebeu: Deus pode ter um filho. E quem será que é esse filho? Quem será que é esse filho de Deus que está por vir? Será que alguém conhece ele? Alguém pode saber quem ele é? Ele deixou quando ele deixa essa anotação, ele deixa o registro dessas perguntas, ele mostra que nós não temos como ter todas as respostas a respeito de tudo, porque só Deus é que detém nele todo o conhecimento. E Paulo, voltando lá para 1 Coríntios capítulo 13, fala: agora nós conhecemos em parte, mas depois o veremos face a face. Significa, não tem como nós conhecermos tudo a respeito de Deus. Nós conhecemos uma parte. E essa parte que conhecemos a partir da leitura da palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, recebemos a revelação a respeito de quem é Deus e nós vamos recebendo essa revelação em partes. Um outro detalhe é que nem todos recebem como é que eu vou dizer isso? Assim, uma criança, ela vai lendo a Bíblia, um adolescente vai lendo a Bíblia, depois um jovem vai lendo a Bíblia, um adulto vai lendo a Bíblia e uma pessoa que tem mais idade vai lendo a Bíblia, e cada pessoa vai conhecendo aquilo que cabe no conhecimento individual dela. Todos nós podemos saber a respeito de Deus, podemos conhecer a Deus, mas vamos conhecer apenas uma parte. Alguns vão ter um conhecimento um pouco maior a respeito de Deus, vão ter as suas experiências que são mais avançadas com Deus, mas independente, por mais que uma pessoa tenha muitas experiências com Deus, ela ainda conhece pouco a respeito de Deus. E é isso que o Agur mostra para nós. Ele era um homem que já era um oráculo. Dá a entender aqui que ele tinha experiências com Deus. Mas mesmo com todas as experiências que ele tinha, a ponto dele ser procurado pelas pessoas para trazer auxílio e respostas para ajudar as pessoas, ele próprio fala: eu não conheço tudo a respeito do santo. Tem muitas coisas para saber. Na época dele, ele sabia que existia a promessa de vir um Salvador. Mas ele fala: quem que conhece esse Salvador? Quem que sabe quem ele é? Ele não chegou a conhecer a Jesus. Nós que vivemos agora nesse tempo, devemos que ele viu isso. Mas ele não chegou a ver Jesus. Mas nós chegamos a conhecer que Jesus esteve nessa terra.
Os discípulos tiveram o privilégio de viver na época de Jesus e de vê-lo encarnado. Mas nós não tivemos nascemos em um outro momento, mas sabemos das obras que ele fez por causa dos relatos do Novo Testamento. Então, essa aqui é a primeira parte de Provérbios, capítulo 30. Agora, a segunda parte. 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Os versículos 5 e 6 nos ensinam: a palavra de Deus é pura. Por que ela é pura? Ela é a verdade. Ela nos mostra como Deus criou todas as coisas e quais as intenções que ele tem para o ser humano. Quando você lê a palavra de Deus, ela não está contaminada. Quando nós dizemos que a palavra de Deus é pura, quer dizer que ela não tem contaminação, ela não tem nada errado. Ela fala aquilo que é justo, ela traz aquilo que é reto, ela traz aquilo que traz o sucesso, a felicidade para o ser humano que anda nela. Então, por isso que ele fala que é escudo para os que confiam nele. Quando você tem a palavra de Deus, ela é um escudo, ela te protege. Ela te protege dos perigos da vida. Quando a palavra de Deus ensina, seja verdadeiro, seja sempre justo, ela está ensinando, declare todos os seus impostos, pague todos os direitos trabalhistas, os direitos das pessoas. Então ela serve como escudo, ela protege você de sofrer o dano, de sofrer o mal, quando você a obedece, quando você anda nela. Ela te protege como escudo. Aí versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Qualquer palavra que o ser humano queira colocar como sendo de Deus está contaminada, porque nós tropeçamos, nós erramos nos nossos julgamentos. Então, só a palavra de Deus é pura, é totalmente livre de toda contaminação. Por isso não devemos acrescentar nada à palavra de Deus. Agora, o versículo 7 até o versículo 9. Duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. 9. Para que porventura de farto te não negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Aqui o Agur, ele pede para Deus, número 1, afasta de mim a vaidade. Vaidade é a buscar aquilo que é vão, aquilo que não tem valor. Muitas vezes as pessoas valorizam demais uma carreira, valorizam demais bens materiais, valorizam demais a fama, valorizam demais ser amigo de uma pessoa famosa, de uma pessoa importante, ou estar em determinado círculo social, estar em determinado lugar, mas tudo isso são coisas passageiras. São coisas que as pessoas correm atrás e que não trazem sentido para a vida. E o Agur fala: afasta de mim a vaidade. Imagine que o Agur era um oráculo. Ele era um homem que era procurado, é reconhecido como uma pessoa sábia. E ele diz: afasta de mim a vaidade. Ele poderia tropeçar na vaidade de se achar superior, de achar melhor do que alguém. Mas ele vem e fala: não deixa isso acontecer comigo. O orgulho tomar conta de mim. E também afasta de mim a palavra mentirosa, quer dizer, ele quer andar na verdade. E depois ele pede para que Deus não dê nem a riqueza e nem a pobreza, porque a riqueza pode levá-lo a perguntar quem é Deus. A riqueza poderia levá-lo à autossuficiência, a pensar assim: eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. E ele também diz: não me dê a pobreza para que eu não venha furtar e envergonhar o nome do Senhor. Esse pedido que ele faz
mostra uma sabedoria. Uma sabedoria quanto ao que desejar nessa questão da riqueza. Muitas pessoas dizem que eu gostaria muito de ter muito dinheiro, gostaria muito de ter fama, gostaria muito de ter poder, gostaria muito de poder falar as coisas e acontecer, mas isso seria bom para você? O Agur ele tem essa consciência de há coisas que não são boas para nós. Ter o poder de dizer que uma coisa tem que ser assim e aquilo acontecer exatamente como eu estou dizendo, pode ser perigoso para mim. Eu posso achar que sou Deus, como muitas pessoas pensam que são deuses e acabam falecendo longe de Deus, porque pensam que estão no lugar de Deus, mas todos eles morrem. Os imperadores romanos diziam-se deuses, mas todos eles morreram. Então, o perigo que existe de uma pessoa se envaidecer. Agur percebe isso e ele pede para Deus: não deixe que isso aconteça comigo. Agora, o versículo 10. E essa meditação aqui dessa questão da riqueza e da pobreza entra também na questão do que devemos pedir. Será que você está pronto, você que de repente está reclamando da vida, pensando assim, bem que Deus podia me colocar numa posição mais alta, num lugar melhor? Você está pronto para isso? Você está pronta para isso? Você já parou para pensar se você conseguiria ter o domínio próprio em relação ao orgulho, em relação à vaidade, em relação a você continuaria sendo uma pessoa que honra a Deus? Isso não poderia levar você para longe de Deus? Isso aqui nos traz essa reflexão, porque o Agur, ele percebe isso nele próprio. Ele fala: não me dê a riqueza, Deus, para que eu não diga de tão farto quem é Deus. Ele percebe isso nele. E ele mesmo pede para Deus: eu não quero que o Senhor me dê riqueza, porque eu quero ter certeza que eu vou continuar com o Senhor. Ele conseguiu entender o valor da comunhão com Deus como algo que vem em primeiro lugar, a ponto dele recusar a riqueza. E ele pede para Deus livrá-lo da pobreza, também com o propósito de exaltar o nome do Senhor. Que o Senhor me dê aquilo que eu preciso para que eu não venha errar, para que eu não venha me afastar do Senhor. Pela minha fraqueza, pelo meu pecado, pela minha incapacidade de continuar seguindo. Ele pede para Deus: me guarda disso. Agora o versículo 10. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. O versículo 10 está dizendo: por que você vai falar mal? Vai falar a calúnia é quando você fala que alguém fez uma coisa grave, uma coisa errada. Calúnia é quando você diz que uma pessoa cometeu um crime. Difamação é quando você derruba, destrói a fama da outra pessoa. Então, não calunize o servo diante de seu senhor. Não fale que e a calúnia é quando você sabe que a pessoa não fez aquilo e você inventa que a pessoa fez aquilo, aquilo que é grave. Então, o versículo 10 está dizendo: não calunize o servo diante de seu senhor. Em outras palavras, não minta, não invente que uma pessoa fez uma coisa errada para o seu patrão, para que ele não amaldiçoe você e você fique culpado. Se ele amaldiçoa aquele que o calunia, ele fala assim: tomara que essa pessoa pague por essa calúnia, por essa mentira que ela inventou a meu respeito. Se ele lançar essa maldição, a pessoa que calunia, ela vai ser culpada, porque a calúnia é quando uma pessoa inventa alguma coisa de alguém e ela sabe que aquela pessoa não fez aquilo. Então, o versículo 10 está dizendo: a pessoa vai ser culpada disso. O versículo 11 até o versículo 14, o Agur fala sobre
as gerações. Ele fala aqui: há uma geração que amaldiçoa seu pai, que não bendiz a sua mãe. 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. O que ele está dizendo aqui? Não devemos ficar surpresos vendo a maldade na terra. Por quê? Versículo 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Tem gente que é assim, que desonra os pais. Não fique impressionado, porque tem pessoas que fazem isso, já existia na época de Agur e existe ainda no tempo de hoje. Nem todo mundo é grato ao seu pai e à sua mãe. Existem pessoas que, mesmo que os pais façam tudo por elas, elas ainda falam mal a respeito do pai e a respeito da mãe. Existem filhos que são ingratos. O versículo 11 está dizendo isso. O 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Ele está dizendo, tem pessoas que dizem, eu faço o que eu quero e eu estou certo. E elas dizem, nós estamos certos e ninguém vai dizer para nós o que é certo e o que é errado. Eles nunca foram lavados da sua imundícia e eles fazem o que eles querem. Eles são puros aos seus olhos. Versículo 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Ele está dizendo, existem pessoas que são arrogantes, orgulhosas. Elas olham de cima para os outros. E o versículo 14. Há uma geração cujos dentes são espadas. Dentes como espadas fala a respeito do que essas pessoas dizem. São pessoas que têm palavras para destruir os outros. São aquelas pessoas que humilham o próximo, ridicularizam o próximo, praticam o bullying contra o próximo, falam palavras que atacam as pessoas pela cor da pele, pela raça, porque têm ou não têm cabelo, porque são ou não são, porque estão ou não acima do peso, e elas ficam ridicularizando, destruindo os outros. E cujos queixais, ou seja, cujo queixo são facas. As pessoas são tão afiadas na língua, na boca, que as palavras que elas têm matam, humilham, desprezam o próximo. E eles são assim, versículo 14, para consumirem na terra os aflitos. Ou seja, para consumir na terra os aflitos é para ferir os aflitos e os necessitados entre os homens. Eles vão destruindo as pessoas que são mais fracas, mais frágeis, emocionalmente e que muitas vezes não têm defesa em relação a isso. Existem pessoas que são más assim. Há alguns anos havia um golpe que se chamava o golpe da baleia azul. Era um grupo de pessoas que entravam em redes sociais de adolescentes que estavam com baixa autoestima. Então, eles procuravam os relatos dos adolescentes que colocavam assim: acordei hoje e estou me sentindo acima do peso, né? Não sei mais o que fazer. E essas pessoas mandavam mensagens para esses adolescentes, dizendo assim: corte os seus pulsos, coloque uma faca no seu pescoço, tome remédios e se mate. E alguns adolescentes seguiam essas orientações e foram parar no hospital. Depois eles descobriram esse golpe e prenderam essas pessoas. Então nós vemos que essas pessoas são aqui esse exemplo dessas pessoas, a geração cujos dentes são espadas e queixais como facas. Eles ficam procurando pessoas mais vulneráveis para matar as pessoas. Agora o versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Estas três, aqui essa primeira parte. Existem pessoas que você dá o dedo, ela pede a mão, você dá a mão e ela quer o braço, você dá o braço e ela quer tudo de você. No versículo 15, ele está dizendo, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá e Dá. Pessoas que
aparecem e que não querem fazer a sua parte, só querem receber, existem. Você deve prestar atenção e se proteger dessas pessoas. Pessoas que ficam pedindo sempre dinheiro emprestado, que colocam uma carga de responsabilidade em cima de você que não é sua. E eles querem que você dê tudo o que você tem, que você dê o seu tempo, que você dê o seu dinheiro. Tem sanguessuga emocional. Aquela pessoa que fica sugando a sua energia emocional. Tem sanguessuga sentimental. Você que é solteiro, você que é solteira, tem que verificar se a pessoa que você está conhecendo é aquela pessoa que vai ficar totalmente sugando você. Uma pessoa que não é plena, ela vai dividir a sua força. A sanguessuga tem duas filhas, saber dar e dar. Tem a pessoa que fica o tempo todo dependendo de você financeiramente. Sempre ela tem uma desculpa, mas aqui agora nesse mês não deu, naquele outro mês não deu. Então, a questão da sanguessuga fala sobre isso. Ela sempre vai pedir e ela nunca vai buscar a sua autonomia, o seu desenvolvimento pessoal. Ela não busca o seu relacionamento com Deus. Tem a sanguessuga espiritual. Ora por mim, irmã. Ora por mim, irmão. E ela sempre está com um problema espiritual e sempre é você que tem que orar, você que tem que jejuar, você que tem que, olha, irmã, aqui está na Bíblia falando isso, 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 faça isso, porque essa é a orientação da palavra de Deus. Então a sanguessuga tem vários tipos de sanguessuga. Elas sempre são pessoas que vão ali encostar em você para querer tirar a sua força e a sua energia. Agora, o versículo 15. Estas três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem basta. Essa linguagem aqui, essas três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem basta, você tem aqui o 3 e o 4. 3 mais 4 é igual a 7. E o 7 representa aquilo que é completo. O 7 significa isso é uma verdade. Então aqui é uma linguagem do povo de Israel, dizer assim, 3 e 4. Então ele está dizendo assim, com certeza existem coisas que nunca se fartam. A ideia é essas três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem basta. A leitura aqui é, existem algumas coisas que nunca dizem basta. Então aqui o versículo 16, a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Ele está dizendo, sempre tem lugar para alguém morrer. Se você não cuidar bem da sua vida, você pode perder a sua vida. Tome cuidado, porque para a sepultura sempre existe porta aberta. Se você não vigia, não cuida dos seus passos, não presta atenção nos seus caminhos, você vai perder a sua vida antes do tempo. Ele está dizendo, a sepultura está aí, para todo mundo. Quem for tolo vai perder a sua vida antes do tempo. A madre estéril significa tem projetos que você lança semente e nunca vai trazer resultado. Será que você não está colocando seu esforço e investindo em um projeto ou em uma pessoa que é como um ventre que é estéril? Depois a terra que se não farta de água. Tem pessoas que são duras como uma terra seca. Você vai lá e rega e rega e rega e não traz retorno. E o fogo, ele está dizendo, não se envolva com contenda. Não se envolva com pessoas rixosas, pessoas que são briguentas e que sempre levantam discussão. Você entra numa discussão, começa ali como fogo e a pessoa nunca vai parar de discutir com você. Não se envolva com situações em que você vai se queimar. Você sabe que a pessoa anda no caminho torto. Você sabe que a pessoa anda no caminho errado. Você vai entrar ali para se queimar? Lá em Provérbios, no capítulo 6, na última parte, está escrito assim: não saia com a mulher do seu próximo. Você poderia
tomar o fogo no seu seio? Você poderia andar por cima de brasas acesas? Assim é aquele que se deita com a mulher do seu próximo. Ele está brincando com fogo. E lá no final de Provérbios capítulo 6 diz assim: aquele que adultera com a mulher do seu próximo é falta de entendimento. No dia da vingança, o marido não aceitará nenhum presente. Então aqui ele está dizendo aqui, o versículo 15 e 16, essas 3 coisas nunca se fartam e 4 nunca dizem basta. Ele está dizendo assim, com certeza o 3 mais 4 são 7. Com certeza preste atenção porque a sepultura está aberta todo dia. Você pode morrer se você não andar no caminho certo. Com certeza, se você investir num projeto que não dá resultado, você vai lançar semente e não vai dar nada. Com certeza, você pode estar regando uma terra que não vai sair nada, e se você brincar com fogo, você vai se queimar. Não, nunca você vai brincar com fogo e você vai... se você entrar numa discussão com alguém que é uma pessoa tola, aquilo ali nunca vai dizer assim, acabou. Você pode perder a sua vida. Versículo 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pintãos da águia os comerão. O versículo 17 faz uma comparação de pessoas más, de pessoas ruins, como urubus e corvos. Os corvos e a águia são aves de rapina, são aves que voam com muita velocidade para abater as suas vítimas. Então ele fala assim, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão. Os nossos olhos falam a respeito da visão da nossa vida. É com a visão que nós temos da vida que nós tomamos as nossas decisões. Quem despreza o conselho do pai e o conselho da mãe vai ter a sua visão arrancada. E ele vai perder a visão porque ele vai conhecer pessoas que são como corvos do ribeiro. Corvos do ribeiro os arrancarão. Significa pessoas mau caráter, pessoas mal intencionadas. Se você não escuta o conselho do seu pai, não escuta o conselho da sua mãe, não pega a visão que eles dão para você, então vão aparecer pessoas que são como corvos. Vão aparecer pessoas que são como os pintãos da águia, que vão comer a sua visão, vão comer a sua vida, vão levar você para o caminho do mal. Então a ideia do versículo 17 é: escute os conselhos dos seus pais, fuja dos urubus da vida, dos corvos da vida, das águias da vida, que são os espertos. O esperto não é o inteligente. O inteligente é o que usa o conhecimento para o bem. O esperto é aquele que usa a informação para o mal. Então, versículo 18 aqui. Há 3 coisas que me maravilham e a quarta não a conheço. Versículo 19. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como a virgem. Aqui ele traz a mesma ideia. 3 e 4. Há 3 coisas que me maravilham e a quarta eu não a conheço. Ele quer dizer, não entendo. Então ele está dizendo aqui, tem coisas que são maravilhosas, mas que nós não entendemos. O caminho da águia no céu. É bonito você ver uma águia voando lá no céu. Você olha e pensa, como que voa tão alto, como que voa tão rápido, como que tem um voo tão belo. Isso mostra a grandeza de Deus. O caminho da cobra na penha. Você pensa, como que a cobra se arrasta sem se ferir? E como ela consegue, mesmo se arrastando, andar tão rapidamente, né? Se rastejar tão rapidamente. Depois o caminho do navio do meio do mar. Como que um navio é tão pesado, feito de metal, carregando pessoas e tanta carga, consegue ficar de pé, consegue flutuar por sobre o mar. Então hoje
Nós conhecemos as leis do empuxo da física, mas na época do Agur, ele não tinha esses conhecimentos. Então, e mesmo sabendo a respeito do empuxo, como que Deus criou essa força para que um navio possa flutuar em cima do mar? E o caminho do homem como a virgem. O que faz um homem ver numa mulher algo do seu interesse a ponto dele querer estar casado com ela? Então ele fala que essas coisas são coisas que nós não entendemos pela são coisas que nos trazem maravilha, nos fazem ficar maravilhados de ver como tudo isso acontece. Como é possível uma águia voar? Nós não voamos, nós precisamos do avião, precisamos do helicóptero para que possamos voar. Como que as aves voam? Como que a cobra se arrasta e sem se ferir? Como que o navio fica lá no meio do mar? Como que um homem, o que que uma pessoa vê na outra a ponto de dizer, eu quero me casar com essa pessoa e viver a minha vida para sempre com essa pessoa aqui? Então, existem aqueles programas que são de casais, que os casais contam, o que ele viu nela, o que ela viu nele. E são programas que são muito assistidos. Muitas pessoas ficam ali curiosas de saber, vamos saber aqui a história desse casal. Porque são coisas que ele fala aqui, são mistérios, mas que nos trazem aquela sensação de maravilha. Não podemos saber disso. Versículo 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa sua boca e diz, não cometi maldade. Versículo 20 diz, a pessoa que se entrega para o adultério, ela não tem vergonha mesmo. Ela faz isso e acha isso normal. Versículo 21. Por 3 coisas se alvoroça a terra e a quarta não a pode suportar. Versículo 22. Pelo servo quando reina e pelo tolo quando anda farto de pão. 23. Pela mulher aborrecida quando se casa e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Esses versículos trazem a mesma ideia. 3 e 4. Tem coisas que a terra fica alvoroçada. Quando que a terra fica alvoroçada? Número 1. O servo quando reina. Já viu aquela pessoa que sempre viveu em dificuldade financeira, era pobre, de repente ficou rica? As pessoas não admitem isso. As pessoas falam, como que aquele pobre conseguiu se tornar uma pessoa de sucesso? Depois, a segunda coisa, o tolo, quando anda farto de pão. As pessoas não aceitam. Como é que essa pessoa é tão tola e tem tudo na vida? Daí o 23, pela mulher aborrecida quando se casa. Como que aquela mulher ficou tanto tempo solteira e de repente apareceu o marido e ela casou? E quarto, a serva quando fica herdeira da sua senhora. Como que aquela mulher era empregada e de repente ela recebeu aquela herança? O versículo 21 até o 23, o Agur está dizendo que existem coisas que as pessoas não aceitam. E você já deve ter passado por essa experiência aqui, colocando isso aqui num aspecto prático no seu dia a dia. Você nunca comprou alguma coisa a mais que você progrediu, que você prosperou e as pessoas que estavam ao seu redor ficaram olhando espantadas para você? Como é que você conseguiu comprar esse carro? Como é que você conseguiu mudar de casa? Como é que aquela pessoa lá conseguiu aquela promoção? São essas coisas do dia a dia. Que no dia a dia, quando uma pessoa conquista, sobe num patamar, as pessoas podem olhar e dizer assim, a gente não aceita que essa pessoa aí conseguiu progredir, a gente não aceita como é que aquela pessoa conseguiu casar. A pessoa era isso, era aquilo e as pessoas ao redor ficam apontando defeitos que, na visão delas, aquela pessoa não deveria se casar. Porque a pessoa fez isso, fez aquilo, ela não devia casar. Então aqui o versículo 21 ao 23 fala que quando uma pessoa passa por uma situação difícil e ela recebe a, a bênção, a felicidade, o sucesso, ela realiza aquele projeto, ela conquista aquele objetivo, as pessoas não vão admitir. As pessoas, muitas vezes essas pessoas que são as pessoas mais próximas, que não vão aceitar. Elas vão ficar alvoroçadas. E o versículo 21, quando fala, por 3 coisas se alvoroça a terra e a quarta não a pode suportar, ele está dizendo assim, 3 mais 4 é 7. Ele está dizendo, isso vai acontecer.
com certeza as pessoas ficam alvoroçadas com o sucesso das outras. Elas ficam inquietas, elas não aceitam, elas não admitem. Quando uma pessoa ficou muito tempo buscando um objetivo e de repente ela consegue, as pessoas não aceitam. Mas isso é uma coisa que é da vida. A sabedoria, por que isso está em Provérbios? É para não fique surpreso, não fique surpresa se isso acontecer. É assim, a vida é assim. Apenas aceite que é assim e é isso que esse texto aqui quer nos passar aqui. Versículo 24. Essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam sua comida. 26. Os coelhos são um povo débil e contudo fazem sua casa nas rochas. 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem e em bando se repartem. E 28. A aranha que se apanha com as mãos está nos passos dos reis. Aqui, do versículo 24 até o versículo 28, ele quer nos ensinar a contemplação. Preste atenção na natureza para que você receba ensinamentos dela. Olhe para as formigas. Então, essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. O versículo 24 fala para prestar atenção que a formiga é pequena. Elas são um povo impotente, mas elas aproveitam o verão para preparar a sua comida. Ele está dizendo: aproveite bem os tempos de prosperidade para fazer as suas aplicações, para fazer os seus investimentos. Aproveite a sua juventude para que você cresça, se desenvolva. Aproveite o verão da sua vida para que você, nas épocas difíceis do inverno, tenha mantimento, tenha provisão. Olhe para as formigas, elas são fracas, mas elas são sábias, são inteligentes. Ele está dizendo: se você for sábio, se você for sábia, se você for inteligente, você vai aproveitar as oportunidades da vida para se preparar para o seu futuro. E você pode dizer: mas eu não tenho força para conseguir isso. Ele está dizendo: olhe para a formiga. A formiga vai fazendo aos poucos. Então, mesmo que você se julgue fraco, mesmo que você se julgue fraca, se você for uma pessoa que faz o seu planejamento e se você for constante, as formigas são constantes. Elas trabalham vagarosamente com o limite da força que ela tem, mas de maneira constante. Você vai conseguir o seu objetivo. Se você for constante e fizer sempre o que tem que fazer. Versículo 26. Os coelhos são um povo débil e contudo faz a sua casa nas rochas. O 26. O seu projeto é um projeto que está firmado em uma rocha ou é um projeto que não tem futuro? Os coelhos são um povo débil, são um povo fraco, mas elas constroem a casa nas rochas. Então, veja bem onde você está construindo seus projetos. A pessoa, você que está aí namorando alguém, essa pessoa é firme realmente com Deus? Ela realmente tem valores e princípios? Você pode se ancorar, se apoiar? Ou será que você não precisa rever isso? Então, a pessoa que você está abrindo o negócio como seu sócio é uma pessoa bem honesta, justa, correta? Qual o histórico dessa pessoa? Ou você está depositando a sociedade como uma pessoa que não é firme? O 26 fala sobre isso. O 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. O 27 diz o seguinte: você precisa andar com pessoas, ou você anda sozinho. Os gafanhotos são pequenos, mas eles se reúnem e eles conseguem destruir toda uma colheita. Então, quanto mais pessoas você tiver no seu círculo de relacionamentos, mais longe você pode ir. E nós já lemos Provérbios 18, que fala sobre a importância dos relacionamentos. Versículo 28.
A aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. A aranha você apanha com as mãos, mas a aranha você encontra ela nos passos dos reis, significa você encontra a aranha nos palácios. O versículo 28 fala sobre ambientes. Você pode ser fraco, mas você pode escolher um ambiente onde você pode se desenvolver. Então escolha bem os ambientes em que você vai estar. É isso que Provérbios 24 até 28 falam. Você pode olhar na natureza e ver as formigas, elas são constantes. Os coelhos veem onde constroem os projetos. O 27, os gafanhotos eles andam em bandos, não andam sozinhos, procuram ter parcerias, procure ter parcerias, amizades, bons relacionamentos. Não ande só. E 28, escolha bem os seus ambientes. Procure estar em ambientes onde você tem chance de crescimento. 29. Há 3 que têm um bom andar e o quarto passeia muito bem. 30. O leão, que é o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. 31. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos. O bode também e o rei, a quem se não pode resistir. Aqui tem a mesma ideia. 3 e 4. Você pode aprender que o leão tem coragem, então tenha coragem. Ele não torna atrás para ninguém. O 31, cavalo de guerra. Um cavalo de guerra é um cavalo que foi treinado para ter força para ir para o combate. Então ele fala: se arme, se fortaleça todos os dias para que você possa enfrentar os desafios da vida. Depois o bode. O bode ele tem força. Seja uma pessoa forte. E por último, o rei, a quem você não pode resistir. Tem uma outra versão que diz assim: o rei quando está na frente do seu exército. Quando o rei está na frente do seu exército, ele tem força. Você não pode resisti-lo, porque ele tem o exército juntamente com ele. A ideia aqui é: tenha coragem, se prepare para a guerra com força, seja uma pessoa resiliente, que consegue resistir às dificuldades e se coloque como um rei na frente do seu exército. Prepare tudo o que você puder para que você tenha as ferramentas para chegar até onde você quer chegar. E, por fim, 32. Se procedeste loucamente elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. 33. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Versículo 32 está dizendo: se procedeste loucamente elevando-te. Ou seja, se você se colocou em posição elevada, com arrogância, com orgulho, com soberba, se você fez isso, isso é loucura. E se você imaginou o mal, se você pensou em fazer o mal para alguém, põe a mão na sua boca. Ou seja, nem pense e nem fale a respeito de nada disso. De você achar que você está acima, elevado, acima de alguém, nem se você pensou em fazer o mal, nem fale disso. Tire isso da sua boca, tire isso do seu pensamento. Porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz a contenda, porque aquilo que você fizer pode produzir o mal se você se entregar para o orgulho, se elevar, ou se você pensar e imaginar o mal. Agora faço um convite a você que ouviu a meditação de Provérbios 30, mas ainda não entregou a sua vida para Deus. Nessa oração que você vê na tela, que é a oração de confissão, você pode confessar que você quer ter um relacionamento com Deus, que você quer começar a buscar a sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. É você colocar Deus em primeiro lugar, tendo extremo respeito por Deus, colocando Ele acima de tudo.
Então aqui você tem a oração de confissão, em que você pode confessar a Jesus, e quando nós confessamos que precisamos de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então faça essa oração aqui comigo agora. Você que ainda não recebeu a Jesus, faça essa oração de confissão e você agora se tornará filho, filha de Deus. Diga a frase 1 ali: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Procure uma igreja que anuncia que todas as orações devem ser feitas exclusivamente para Jesus. Jesus morreu por mim, por você, e foi Ele que nos deu a salvação e o perdão dos nossos pecados. E é Ele que dá o Espírito Santo para nós. Na frase 2, você pediu: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus morando em você. E quando você estiver orando, ele vai responder a você as suas dúvidas. Ele fala conosco no coração, com pequenas frases, como por exemplo: não faça, vá por aqui, não ande com essa pessoa, ande com essa, escute o conselho dessa. Você vai orar, pedir a Deus orientação a respeito de tudo na sua vida. E quando você estiver no seu dia a dia, Ele vai falar com você. Quando você estiver falando com uma pessoa que pode trazer algum perigo a você, Ele vai colocar um aperto no seu peito, no seu coração, e vai dizer: não ande com essa pessoa. Essa é a forma como o Espírito Santo alerta a respeito das amizades, a respeito das companhias. Quando você estiver conversando com uma pessoa que você deve ouvir, o Espírito Santo vai trazer uma paz e vai abrir o coração dizendo: preste atenção. Então significa que Deus quer que você escute aquela pessoa. Quando você estiver no seu dia a dia caminhando nas ruas, Deus pode dizer: espere um pouco aqui, ou avance. Vou compartilhar aqui uma experiência pessoal. Estava andando em uma noite por uma rua e eu ia virar a primeira esquina que estava na minha frente. E Deus me disse para passar aquela esquina, o Espírito Santo tocou no meu coração: não vire nessa, vire na próxima. Eu só escutei isso no meu coração: não vire nessa. Então eu tinha uma moça na minha frente que virou naquela rua e eu prossegui e virei na outra. Quando nós nos encontramos na rua em seguida, aquela moça estava gritando, dizendo assim: meu celular, roubaram meu celular. Então veja, o Espírito Santo tocou no meu coração dizendo: não vire nessa. Eu prossegui e virei na seguinte. Quando encontrei com a moça, quando nós passamos por ruas paralelas, no outro lado, ali ela tinha sido furtada. Então nós vemos que Deus, Ele fala comigo, Ele fala com você, dando alertas no nosso dia a dia. Se você orar a Deus e for sensível à voz de Deus, o Espírito Santo vai falar com você. E a frase 3, escreve meu nome no livro da vida, lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo um dia. Ele fará o julgamento final. Os que estiverem com o nome no livro da vida herdarão o reino dos céus de maneira direta. Está lá em Apocalipse capítulo 20. Você recebeu a Jesus, você está com seu nome no livro da vida, então você herdará diretamente o reino dos céus. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos pelas palavras de Agur, que o Senhor permitiu que fossem registradas na sua palavra para servir como instrução para nós, mostrando que devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar, que
somos brutos. Podemos conhecer em parte o Senhor, mas só conheceremos ao Senhor depois, quando o virmos face a face, como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 13. Agur nos mostra, nos ensina que por mais que possamos ter algum pouco de sabedoria, sempre somos carentes do Senhor. Aquele que se coloca como soberbo, que se entrega para a vaidade, que pensa que já sabe alguma coisa, na realidade é um tolo, porque se tomarmos uma decisão longe da sua direção, tropeçamos, erramos, falhamos, mas quando reconhecemos que somos pequenos e dependentes do Senhor e brutos, sempre dependentes do Senhor, que é o Santo, então sim, aí encontramos o caminho certo. Que o Senhor abençoe esse teu filho, essa tua filha, que de repente está no caminho errado e não está prestando atenção, que a sepultura está sempre aberta para aqueles que são tolos. Que se algum filho, alguma filha do Senhor está investindo num projeto que é como um ventre estéril, que o Senhor venha mostrar para que venham sair desse projeto, para que venham direcionar os seus esforços para outro caminho. Muitas vezes nós insistimos num caminho errado, pensando vai dar certo, mas já aquele projeto já não vai dar mais certo, já está fadado ao fracasso. Que o Senhor venha mostrar para esse teu filho e essa tua filha para que possam encontrar o seu caminho que é melhor para cada um deles, em nome de Jesus. Também peço que o Senhor venha nos dar constância, como as formigas, para sempre fazermos o nosso trabalho dia a dia. Que o Senhor também venha nos dar sabedoria para construir projetos sobre a rocha, projetos que sejam sólidos, que possamos também ter, glórias a Deus, a amizade de pessoas comprometidas com o Senhor, para que possamos ter bons relacionamentos. Afasta de nós as más amizades, as más companhias, as pessoas invejosas, as pessoas que carregam a maldade no coração, as pessoas desleais, infiéis e que desrespeitam a justiça. Afasta de nós e coloca novas pessoas que sejam comprometidas com o reino de Deus e com a justiça. E também que nós possamos ter a sabedoria para escolher os ambientes em que nos colocamos, que sejam ambientes que nos tragam crescimento, desenvolvimento e relacionamento com os projetos do Senhor para nós. Pedimos também que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê a preparação para os desafios do dia a dia e que o Senhor também nos dê a resiliência e a resistência e também, glórias a Deus, a força para cumprir os projetos que o Senhor tem preparado para cada um que participa dessa oração. Faz assim para que o teu nome seja glorificado em nossa vida, nos guardando e protegendo, livrando do mal. Cura os que estão enfermos, liberta dos vícios aqueles que estão pedindo por essa graça e alcança aqueles que estão presos, para que recebam a sua palavra e saiam das prisões, convertidos para seguirem o reino do Senhor em uma novidade de vida. Ajuda os que estão acorrentados no pecado, dando força para que sejam libertos, para seguirem na pureza, na verdade, na justiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.